assim a palavra do Senhor. Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns mestres da lei que discutiam com eles. Assim que a multidão viu Jesus, ficou surpreso e correu para o saudar. Ele perguntou aos mestres da lei: o que discutis com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência, caindo ele por terra, rolava, espumando pela boca. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isso? Respondeu ele: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão começava a se ajuntar, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais entre nele. O espírito, clamando e agitando-o com violência, saiu, deixando-o como morto, e a ponto de muitos dizerem: morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhe: esta casta só pode sair por meio de oração e jejum. Amém? Uma discussão sem poder. Meus queridos irmãos, quando eu olho para esse estudo, quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para o Evangelho de Marcos, eu vejo algo interessante a partir do capítulo 9, versículo 9 em diante. No estudo passado, nós falamos sobre 3 discípulos que estavam no monte. Alguns discípulos ali estavam no monte, vendo Jesus se transfigurar. Agora, pastor, 3 discípulos lá no monte, observando Jesus sendo transfigurado, conversando ali com Moisés e Elias, mas não entendendo o que estava se passando. Jesus no monte, discípulos no monte, mas não estavam todos os discípulos no monte. 11 discípulos estavam no vale, 3 no monte e 3 no monte e 9 no vale. E olha só o que estava acontecendo, pastor, mas quem está no monte? Quem estava no monte estava no meio da nuvem, estava na glória, mas não entendia. Quem estava no vale estava fazendo a obra, mas não conseguia. Então nós vemos 2 problemas aqui que Jesus precisou aqui resolver. Quando nós entendemos e compreendemos uma espiritualidade no monte,
Jesus agora desce do monte com aqueles discípulos, e agora vai ao encontro daqueles 9 discípulos que estavam no vale, cara a cara com quem? Com o diabo. É muito bom estar cara a cara com a presença do Senhor, mas eu quero ver agora você estar cara a cara com o inimigo lá no vale. E aqueles discípulos estavam cara a cara com o inimigo lá no vale, pastor, sem poder, estando ali cara a cara com o inimigo sem poder. Porque quando você está cara a cara com o inimigo, mas você tem poder, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas quando você está cara a cara com o inimigo e você e nada, era isso que estava acontecendo. Era isso que estava acontecendo. Eles estavam ali colhendo um grande fracasso. Por que muitas das vezes, em vez de termos sucesso, nós temos fracasso? Por falta de poder. Muita aparência e pouco poder. Entendeu? E aí o que acontece, pastor? Quando nós deixamos de buscar poder para buscar aparência, quando deixamos de fortalecer deixamos de fortalecer o espírito e começamos a nos importar mais com a carne, sabe o que acontece? Passamos vergonha diante do mundo. Passamos vergonha diante do mundo, e a razão era a mesma dos 3 que estavam no monte. Em vez de orar, eles estavam discutindo. Em vez de orar, eles estavam ali discutindo teses, discutindo, irmão, aqui nós aprendemos algumas lições. Olha só o que a Bíblia nos ensina. Primeiro, no vale a gente sofrendo o cativeiro do diabo, sem encontrar na igreja solução para o seu problema. Além daquelas pessoas procurarem os discípulos para ali encontrarem a solução, eles encontraram discípulos despreparados. Encontraram discípulos que não tinham poder para resolver aquele problema. Olha o que a Bíblia fala, capítulo 9, versículo 18. Evangelista Odair vai ler, acompanha aí na sua Bíblia, capítulo 9, versículo 18 de Marcos. Olha o que a Bíblia diz ali. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Um pai desesperado agora vai ao encontro dos homens de Deus. Um pai desesperado vai ao encontro agora dos seguidores de Jesus. Um pai desesperado vai ao encontro de alguém que dizem ter a solução do problema. E encontrou o que, pastor? Olha só, ali esse pai diz: olha, o diabo ele invadiu a sua casa e está arrebentando com a sua família. Por favor, ajude-me. E os discípulos de Jesus não conseguiam ajudar aquele homem. E aquele homem dizendo: eu tenho um filho, e o diabo está destruindo a vida do meu único filho. Aquele jovem, a Bíblia diz que já estava possuído por uma casta de demônio que tornavam a sua vida um verdadeiro inferno. Imagina o sofrimento daquele pai e daquela mãe. Imagina o sofrimento, o desespero daquele pai e daquela mãe. Mas existia pessoas ali na região que seguiam a Jesus. Eles foram buscar conselho, foram buscar ajuda naqueles discípulos de Jesus. O problema é que aqueles discípulos
não tinham poder. Por que, pastor? Porque não queriam. Porque não queriam. Não é porque não tinham acesso, não, eles não queriam. Não queriam. Quando Jesus convidava eles para orar, para onde eles iam? Não iam. Só ia Pedro, Tiago e João. E os outros 9, pastor? Os outros 9 vão ficar por aqui, deixa. Tem que subir o muro. Não, subir o muro, aí subir lá, aí é muito sacrifício. Não, é muito sacrifício. Não, deixa que os 3 fazem, e nós vamos ficar aqui, entendeu? Nós vamos ficar aqui, eles vão lá, buscam a glória, e nós viemos se alegramos com a glória que eles traziam. Pensa de Deus, o problema é que quando eles estavam lá, o diabo estava se manifestando aqui embaixo. E aí, pastor? Jesus não está junto. Jesus não está junto. E agora, no auge do seu desespero, o pai do jovem correu para os discípulos de Jesus em busca de ajuda, mas eles estavam sem poder. Eles estavam sem poder. Agora eu pergunto, a igreja, ela tem oferecido resposta para a sociedade, para esta sociedade desesperançada e aflita nos dias de hoje? Ou a sociedade te procura lá no trabalho e você, a sociedade te procura lá no shopping e você, a sociedade te procura na tua casa e você, o que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Agora eu vejo algo interessante, que eles estavam no vale, e no vale há também gente desesperada, precisando de ajuda, mas os discípulos estão perdendo tempo. Perdendo tempo com o que, pastor? Eles estão perdendo tempo envolvido numa discussão infrutífera. Que discussão era que eles estavam discutindo? Que discussão? Os discípulos estavam envolvidos numa interminável discussão com os escribas. Os discípulos discutindo com os doutores da lei. Sobre o quê? Sobre o quê? Nós estávamos viajando, e aí eu falei num grupo, eu falei, olha, passou 12 horas, vocês ficaram discutindo se o camelo entrou ou não entrou dentro do furo de uma agulha, enquanto Jesus estava querendo passar uma mensagem, que era impossível um rico se salvar, e vocês estão mais preocupados se o camelo entra ou não entra. Tem gente preocupada se é Jesus ou se é Genésio, se escreve com G ou se escreve com J. Irmão, pega a essência da mensagem e para de perder tempo com coisinhas que não vai levar a lugar nenhum. Não, mas tem que ser, irmão. Jesus desceu no monte, olhou os discípulos gastando tempo e saliva, perdendo tempo, discutindo com os escribas ali. Discutindo o que, pastor? Discutindo teses. Enquanto um pai desesperado ali, querendo solução, querendo ali resultado, querendo libertação para o seu filho, e eles não conseguiram, não tinham poder. E olha só que interessante, eles estavam perdendo tempo com os inimigos da obra, em vez de fazer a obra. Irmão, quando alguém quer, olha só, quando alguém quer debochar de um cristão, você precisa ter discernimento, porque tem determinadas perguntas que o mundo faz que você não precisa responder. Eles não fazem porque eles querem saber, eles não fazem porque eles não sabem, não, eles fazem simplesmente para fazer você gastar tempo, perder tempo. Não perca tempo. Enquanto você está gastando tempo com pessoas que estão ali somente para querer fazer você perder seu tempo, tem pessoas que precisam ser libertas, e o inimigo está ali apenas te enrolando, fazendo até você sair da graça, para você pecar, enquanto do outro lado tem um pai aflito, por favor me socorre, por favor meu filho está endemoniado, por favor, mas você tem mais tempo para gastar com quem não merece do que tempo para gastar com quem precisa.
um soldado. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Olha só que interessante quando nós olhamos para a palavra do Senhor. Os discípulos, eles estavam discutindo com os opositores da obra. Quem eram aquelas pessoas que estavam discutindo com os discípulos ali? Versículo 14, lê para nós ali. Quem eram essas pessoas? Pastor, eram pessoas que queriam aprender? Eram pessoas que estavam querendo aprender algo da palavra? Não! Eram pessoas que iriam para as reuniões, eram pessoas que seguiam os discípulos, eram pessoas que acompanhavam só para ver aonde eles iam errar, para poder aplicar a lei. A lei do que? Morte. Quer ver ali o versículo 14 para nós? Fazendo um favor. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Disputavam. Discussão sem ação é paralisia espiritual. Discussão sem ação é paralisia espiritual. E o inferno, ele fica alegre. Quando, pastor? Quando a igreja, ela se fecha entre quatro paredes e em torno dos seus empolgantes assuntos, mas a igreja, ela é para se alimentar aqui dentro, para ir ganhar almas lá fora. A igreja é para ela se reunir aqui dentro, para ela buscar força, poder aqui dentro, para ela ir para lá fora, forte. Agora, quando eu olho a palavra de Deus, eu vejo aqueles 9 discípulos no vale, enquanto os discípulos discutem, também há um poder demoníaco, sem ser confrontado. Pastor, tu está perdendo tempo com o que não deveria perder tempo, enquanto Satanás está matando vidas, levando vidas para ali a desgraça, e você não está enxergando. Olha só, aqui nós temos 2 extremos que nós precisamos prestar atenção. O primeiro extremo é não subestimar o inimigo. Não devemos subestimar o inimigo. Tem pessoas que brigam o inimigo, acham que o inimigo é um brinquedinho. Não, o inimigo não é um brinquedinho. Os liberais, os céticos, os incrédulos, eles negam a existência, eles negam a ação diabólica, ou eles negam a ação dos demônios. Eles negam, porque eles não acreditam. Mas nós sabemos que eles existem, nós sabemos que eles agem, nós sabemos que eles destroem, pois a própria Bíblia fala em João capítulo 10, versículo 10, porque o inimigo não vem senão para matar e destruir. Matar, roubar e destruir. Mas como é que eu vou entender? Como é que eu vou acreditar? Como eu vou acreditar, pastor? Sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente. E para eles, o diabo é uma figura lendária, mitológica, não existe. Nos desenhos, pensa na imaginação que eles têm, mas eles têm uma imaginação fértil, mas eles não acreditam. Outra coisa que nós precisamos também prestar atenção, além de não subestimar o inimigo, nós não podemos superestimar o inimigo. Pastor, o que é isso? Segmentos chamados evangélicos que falam mais no diabo do que no próprio Jesus. Entendeu? Anunciam mais Satanás do que o próprio Jesus. Nós conhecemos uma certa pessoa pelas redes sociais que ela deve ir, eu acho que umas 3, 4 vezes por semana até o inferno. Ela deve ir umas 3, 4, segundo ela. Entendeu? Porque ela conhece o inferno, conhece todos os cantos do inferno. Pelo que ela fala, ela sabe
Interessante que ela só fala do inferno, ela só fala de dentro do inferno, ela só fala o que vê no inferno. Essa pessoa deve gostar do inferno, porque tu não vê ela falar no céu, tu não vê ela falar da salvação, tu não vê ela falar de libertação. Ela só fala das pessoas indo para o inferno ou no inferno. Aí eu pergunto, quem é ela para dizer quem está no inferno e quem não está? Se a Bíblia não nos dá direito de julgar pessoas, a Bíblia nos dá direito de julgar comportamentos, pessoas não. Quem pode dizer se a pessoa foi ou não foi, está ou não está, foi ou não foi, está ou não está? É Deus, a última palavra é dele. Eu posso dizer o que pode levar uma pessoa ao inferno e o que pode levar uma pessoa para o céu. Agora eu não posso dizer essa pessoa está, essa pessoa foi. Por que, pastor? Porque a última palavra não é minha e o julgamento não é meu, e ainda não aconteceu o julgamento. Como é que eu posso dizer? Se o trono branco ainda não aconteceu, vai acontecer naquele dia. Como é que eu posso dizer? Já está lá. Naquele dia muitas pessoas podem ser surpreendidas quando chegar no céu, ou surpreendidos quando chegar no inferno. Podem ser surpreendidos, pastor. Agora eu pergunto, como era esse poder maligno ali na vida daquele filho, daquele jovem que estava agitando ali naquele vale, que estava ali dando trabalho para aqueles 9 discípulos? Como é que era, pastor? Uma pergunta aqui que nós vamos responder com a Bíblia. Aqui nós vemos que o poder maligno que estava em ação na vida daquele menino era assombrosamente destruidor. A Bíblia diz que o inimigo, ele não brinca, ele pega para matar, ele pega para destruir. E o que estava acontecendo é que a casca de demônio fazia esse jovem brilhar os dentes, convulsionava-o e lançava-o no fogo, e também lançava-o na água. Isso quer dizer, ou queria matar queimado, ou queria matar afogado. É verdade. Isso é o que a Bíblia está dizendo. E os sintomas desse jovem, pela medicina, aponta para uma epilepsia, mas não era um caso comum de epilepsia. A medicina muitas das vezes olha e leva para o lado da epilepsia, muitas das vezes, mas se você olhar o lado espiritual, você vai ver que esse caso aqui não era um caso comum de epilepsia, pois além de estar sofrendo dessa desordem convulsiva, ele era também uma pessoa surda e muda por causa dos demônios. Não podia ouvir e não podia falar. Não podia ouvir, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e não podia falar. Abre a tua boca e eu te encherei. Não podia. Por que, pastor? Porque estava possesso. Uma pessoa possessa não consegue mais fazer e nem ouvir. Quando eu olho aqui esse espírito imundo que estava nele, ali havia privado de quê? Havia privado de falar e havia privado de ouvir. Aqui, quando eu olho, pastor, essa possessão maligna, ela é uma realidade dramática que tem afligido muitas pessoas nos dias de hoje. A doença do sexo, a doença do século, nesses últimos anos, se chama depressão. Angústia da alma, vazio, meu Deus, depressão.
algo interessante. Os ataques que esse jovem sofria eram tão frequentes e fortes, como a Bíblia fala aqui, que o menino, ele não crescia. Você já viu uma pessoa que não cresce? Mas a Bíblia diz que ele ia se definhando, ele ia o quê? Se diminuindo, se encolhendo, se atrofiando. Quanto mais o inimigo ali usava ele, quanto mais o inimigo ali judiava dele, ele não desenvolvia, e se ele se regredia. Pastor, aquele pai estava desesperado. Aquele pai está desesperado. O que está acontecendo com esse filho? Que em vez de se desenvolver, ele está se atrofiando. Pastor, já tentou se jogar no fogo, já tentou se jogar na água, olha o que está acontecendo aí. Vai procurar os discípulos, e os discípulos não conseguem resolver. Mas por que não conseguem resolver? Porque em vez dos discípulos tentar resolver o problema, estão discutindo teses com os fariseus. Estão discutindo teses com os fariseus. Ei, tem alguém precisando de você aqui, e você está ali gastando tempo com aqueles que querem destruir a obra do Senhor, não querem somar, não querem ajudar, não querem se comprometer. Não, eles estão ali para querer saber por que Jesus está curando no sábado, estão ali para querer saber por que Jesus vai perdoar ou vai perdoar a mulher que se prostituiu. Não perca tempo com esse tipo de gente. Enquanto você gasta tempo com esse tipo de gente, tem pessoas ali que não estão sendo libertas. Olha só que interessante, o poder do maligno em ação no vale atingia quem, pastor? Atingia as crianças. Atingia as crianças, quer ver? Olha ali a Bíblia, capítulo 9, versículo 21 e 22. Lembra nós ali, capítulo 9, 21 e 22, você vai ver desde quando aquele inimigo, aquela possessão estava judiando daquela pessoa. 21 e 22. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Desde quando? Desde a meninice. Pastor, o que quer dizer essa palavra meninice? Essa palavra usada para meninice aqui é brefos. E o que significa essa palavra, pastor? Palavra que descreve a infância desde o período intrauterino. Ali, período intrauterino. Você acha que o inimigo não trabalha? Numa criança já desde o ventre trabalha, mas o Espírito Santo também trabalha. Uma criança pode ser possessa desde o ventre, pode ser possessa, mas uma criança pode ser cheia do Espírito Santo desde o ventre. João Batista foi? João Batista foi quando Maria entrou na casa de Isabel. O que aconteceu? O menino sentiu a presença de Jesus ali na casa de Isabel. E agora Jesus pergunta para aquele pai: desde quando? Desde quando que está acontecendo isso? Pastor, desde a meninice. Não começou agora não, já está vindo desde criança, já está vindo desde a infância. Nem andava essa criança, já se retorcia. Quem sabe nem falava, essa criança já se retorcia, já espumava. Já, pastor do céu, o diabo não poupa nem mesmo as crianças. Nossos filhos têm que estar debaixo das nossas orações, mas nós não precisamos, não podemos só orar, nós temos que ter oração de poder, senão não adianta de nada. Vamos ser que nem os discípulos lá, diante daquele menino endemoniado, e não conseguiremos fazer nada. Lê para nós Êxodo capítulo 10, versículo 10 e 11, abre a Bíblia aí. Êxodo capítulo 10, versículo 10 e 11, vamos ver o que a Bíblia fala sobre crianças. Aqui, nós vemos que aquele jovem vivia dominado por uma casta de demônio desde a sua infância, e há uma orquestração do inferno para atingir as crianças. Sim, há uma orquestração infernal para atingir
atingir as crianças. Quer ver? Lê para nós Êxodo capítulo 10, versículo 10 e 11. O que a Bíblia diz lá? Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós vós varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os lançaram da face de Faraó. Olha só que interessante. Aqui nós estamos vendo o povo de Israel. Aqui nós estamos vendo Moisés diante de Faraó. Aqui nós estamos vendo também o Faraó dizendo: seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir como as crianças. Irmão, sabe quem? Satanás não quer que nós servimos a Deus com os nossos filhos. Ele quer usar nossos filhos em outros lugares, em outras coisas. Satanás, ele quer usar os nossos filhos, ele quer ocupar nossos filhos, entendeu? Ocupar nossos filhos com o quê? Com outras coisas, e não com a palavra do Senhor. Aí quando crescem os filhos, aí sim os pais vão querer colocar uma palavra do Senhor na mão deles, aí não adianta mais, entendeu? Aí o pai vai querer tirar aquilo que ele tentou colocar para entreter os filhos a vida inteira. Agora, depois de grande, não adianta querer botar uma Bíblia na mão deles, que eles não vão pegar. Lugar de botar a Bíblia é agora. A hora de botar a Bíblia é agora. Entendeu? Pastor, mas não sabe ler, coloca uma Bíblia na mão. Coloca uma Bíblia na mão. Quantas pessoas têm levado aparelhos para dentro da casa do Senhor, quando deveria ter colocado uma Bíblia na mão dos seus filhos? Pastor, mas não fica em silêncio. Coloca uma Bíblia. Eu me lembro que meu filho, quando ele era pequenininho, não sabia nem escrever ainda. Ele, nos estudos bíblicos da igreja, ele tinha um caderninho e uma caneta, não sabia escrever, mas ele desenhava a pregação que o pastor estava fazendo, o estudo bíblico. Eu tenho esses cadernos até hoje. Está desenhando, mas o que é que está desenhando? Está desenhando o que o pastor está pregando. Ele não sabe falar, mas desenhar ele sabe. Daqui a pouco ele vai saber escrever, aí ele vai escrever, daqui a pouco ele vai saber fazer esboço, aí ele vai pregar, daqui a pouco vai vir para cima do culto e vai pregar, e vai dar de 10-0 e muito mais longe, que tem vergonha de falar a palavra do Senhor. Tem vergonha de falar a palavra do Senhor. E Deus usa as crianças. Agora Satanás também usa as crianças, pastor. Satanás também usa as crianças, e a prova está aqui. Quando Moisés queria pedir: olha, Faraó, deixa nós ir sacrificar. Pode ir, só que deixa teus filhos aqui. Pode ir. Os velhos vão, os novos ficam. E o amanhã, como é que vai ser a igreja? Como é que vai ser a igreja no amanhã? Se os nossos filhos ver nós negligenciando para as coisas do Senhor, os nossos filhos observar nós fazendo de qualquer maneira as coisas do Senhor, amanhã você vai querer que ele fique dentro da igreja, amanhã ele está lá fora e vai dizer: culpa sua, culpa sua. Porque quando era para você me motivar dentro da igreja, eu só ouvia você reclamar da igreja, falar mal do pastor, só ouvia você reclamar, é picuinha daqui, é picuinha de lá, e agora? Agora está lá fora, agora chora. Entendeu? O Faraó queria as crianças. Vão, povo de Israel, mas deixa as crianças aqui. Por quê? As crianças ficando no Egito, a igreja no amanhã zero. E Deus fala: não, deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Amanhã eles estarão sentados aqui. Amanhã eles estarão liderando no vosso lugar. Amanhã eles, hoje nós, mas amanhã são eles. Pastor, como é que nós vamos querer ver a igreja do amanhã, se hoje a igreja está praticamente sofrendo? Não vale. Está sofrendo, pastor.
gospel. Isso é gospel. Entendeu? Sou gospel. Ah, Jesus é 10. Jesus é cara. Não, Senhor. Deus é santo. E Ele quer que os seus adoradores sejam santo. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Jesus não é um brother, não. Jesus não é um pro. Jesus é um conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós temos que aprender a temer a Ele. Mas desde quando, pastor? Desde a meninice, o poder do maligno ali chicoteava aquela família. Desde a meninice, pastor, o maligno, o poder do maligno, olha só, em curso, age com requinte de quê? Você acha que ele vai pegar para apenas dar um susto? Não, ele age com requinte de crueldade. A mordida da serpente levou Jesus para a cruz. A mordida da serpente não faz muito bem para nós. Ela leva à morte se não cuidar. E agora nós vemos aquele pai ali querendo uma vitória, querendo uma resposta diante daqueles 9 discípulos e aquela galera de escriba e fariseus. E daqui a pouco Jesus desce do monte junto com os 3 discípulos. E aí, o que está acontecendo aqui? Qual é o problema do tumulto? O que é que está acontecendo aqui? Quem é que se levanta e fala no meio da multidão? Jesus, meu filho, tem misericórdia. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Jesus. Eu procurei os teus. Olha só que constrangimento. Eu procurei os teus discípulos pensando que ia alcançar alguma, mas eles não conseguiram. Estou até aqui agora, sei lá, estou aí se discutindo ali com os fariseus, estou ali discutindo, meu filho está aqui. Irmãos, esse jovem era o único filho, filho único. Pastor, quando aquele pai chegou a falar para Jesus, meu único filho, Jesus pensou bem assim: de filho único eu entendo. De filho único eu entendo. O pai tinha também abrido mão, enviado o seu único filho, para que todo aquele que não crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O coração do filho do único de Deus enchia-se de quê? De compaixão. Por quê, pastor? Por esses filhos únicos de pais desesperados. Agora eu vejo algo interessante, que ao acatar esse rapaz, o diabo estava destruindo os sonhos daquela família. Quando o diabo ataca o filho, ele atinge o coração de um pai e de uma mãe. Quando o diabo destrói com a vida de um filho, ele também atinge o coração de um pai e de uma mãe. E ali quem estava ali diante de Jesus clamando era o pai. Quem estava ali gritando era o pai. E o pai olhando para os discípulos dizendo: nossa, eu pensava que eu ia encontrar alguma resposta, mas vocês só têm um nome, vocês só dizem que são discípulos, mas não conseguem resolver o meu problema. Irmãos, o mundo tem que chegar aqui dentro e o seu problema ser resolvido. Através de quem? Através de nós, de mim, de você. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser revestidos de poder. Nós precisamos buscar poder. Nós precisamos entender. Nós precisamos compreender. Nós não podemos
você sofre lá no trabalho? Porque você não busca poder. Sabe por que você muitas das vezes sofre com perseguição? Porque você não busca poder. Mas pastor, se eu buscar poder, tu pode ter certeza, é só em nome de Jesus. Sabe o que é em nome de Jesus? Quando Jesus falou, quando Jesus começou a repreender daquele jovem, o que Satanás quis fazer? Satanás quis destruir aquele jovem. Satanás quis ali ser, ali não quis sair, quis ali começar a se manifestar. Jesus mandou sair. O inimigo saiu. E a Bíblia fala que o menino deu como morto. O pessoal olhou, está morto, matou agora. Não matou não. Jesus libertou. Sabe o que acontece? Muitas das vezes o impacto é grande, mas aos olhares da sociedade parece que morreu. Mas Jesus está lá estendendo a mão e levantando. Se coloca de pé. Jesus está colocando de pé. Enquanto muitos estão olhando e está morto, Jesus está dizendo: não, eu estou levantando agora. Quem morreu foi o inimigo que estava tentando destruir. Olha só, em quarto lugar nós vemos aqui, para encerrar, no vale os discípulos estão sem poder para confrontar os poderes das trevas. Irmãos, os discípulos no vale sem poder, querendo confrontar o poder das trevas. Agora, por quê? Eu pergunto, por que os discípulos estão sem poder? Por quê? O que diz o versículo 18? O que diz o versículo 18? Vamos ver? Versículo 18. Lê para nós ali. Versículo 18. Este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e arranja os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Não conseguiram expulsar, pastor. Não conseguiram expulsar. Agora uma irmã ali abre para nós Efésios 6 e 12. Efésios capítulo 6 e 12. Aí você vai descobrir o porquê que os discípulos não conseguiram expulsar. Abre lá para nós e lê bem alto. Efésios 6 e 12. O que diz ali? Exatamente, a nossa guerra não é carnal, a nossa guerra é espiritual. E como é que se guerreia espiritualmente, pastor? 6 e 10 nos diz: estáis, pois, revestido com toda a armadura de Deus, para que possais enfrentar, para que possais resistir, para que possais repreender todo principado, toda potestade, toda hierarquia satânica, toda hierarquia do reino das trevas. Como é que se faz? Estando revestido. Como é que se reveste? Buscando poder. Buscando poder. Pastor, quando eu olho para a palavra do Senhor, existem demônios e demônios. Mas o que quer dizer isso, pastor? Há demônios mais resistentes que outros. Olha só, há aqui demônios mais resistentes do que outros. Aqui há uma hierarquia no poder das trevas. Nós sabemos que há principados, potestades, demônios. Pastor, mas a gente pensa que está lidando só com um demoníaco, né? Só com um demoninho, só com um demoninho. Aí você vê Jesus perguntando para o gadareno: qual é o teu nome? E o gadareno fala: Legião. Por que o gadareno respondeu Legião? Não era o gadareno que estava respondendo, eram os demônios que estavam respondendo. E por que eles responderam Legião? Eles mesmos responderam: porque somos muitos. Porque somos muitos. Aí a pessoa pensa: é só um capetinha que tem ali dentro. Não, uma legião
quer dizer 6.000 demônios. Você já imaginou? Um demônio já faz um estrago com uma pessoa, imagina 6.000 dentro de uma pessoa. E nós encontramos no dia a dia. Pastor, mas por que nós não percebemos? Porque essa casta só se manifesta com jejum e oração. Você acha que Satanás tem medo de crente só de título? Você acha que Satanás tem medo de pessoas que usam a Bíblia debaixo do braço? Você acha que Satanás tem medo de pessoas que só é crente no sábado e no domingo? Durante a semana é uma pessoa quase igual mundana. O mundano, eu quero dizer para você, desse Satanás não tem medo. Sabe de quem que Satanás tem medo? Do jejum e da oração. Ele não se aproxima. E aonde você entra, ou ele se manifesta, ou ele bate em retirada. Você não notou não? Quantas vezes você vê perto de você, talvez até quer grudar em você, quer avançar em você, e você não entende por que isso? A luz não tem comunhão com as trevas. Aonde chega a luz, as trevas têm que sair. Aonde chega alguém de oração, alguém que consagra a sua vida, alguém que tem a sua vida na presença do Senhor, Satanás vai se manifestar. E não tenha medo disso. Repreenda, porque maior é o que está contigo do que o que está com ele. Ele vai gritar o que o Golias gritava, o Golias amaldiçoava, o Golias ameaçava, mas Davi dizia: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus dos Exércitos, aquele que tem afrontado, ele vos entregará na minha mão. Você não imagina quanto poder você pode ter diante de Deus. Os discípulos, sabe por que eles não conseguiram ali confrontar? Os discípulos não oraram. Versículo 28 e 29, lembra nós, irmão evangelista daí. Versículo 28 e 29, os discípulos não oraram. Não há poder espiritual sem oração. Ah, pastor, eu estou cansado. Pastor, é justo. Irmão, se você não orar, você vai perder batalhas. Você vai perder batalhas, talvez vai perder pessoas, talvez vai perder guerras, ou talvez vai se perder na guerra. Por causa do quê? Por causa da falta de jejum e oração. Lê para nós, 28 e 29, o que diz lá? E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Os discípulos, depois que chegou em casa, os discípulos, quem sabe, chamou Jesus, né? Jesus, deixa eu uma pergunta aí para então, uma questão. Qual é o segredo? Se fosse um jovem rico, né? Qual é que eu preciso? Jesus não vai falar nada não. Entendeu? Por que nós, o demônio não sai? Por que com nós o demônio não sai? Até que foi bom eles terem perguntado para Jesus. Eles precisavam saber o porquê que os demônios não saíam com ele. Eles precisavam que Jesus falasse para eles, ensinasse para eles, porque enquanto Jesus estava com eles, eles tinham a oportunidade de aprender. Mas Jesus falou: até quando eu estarei convosco? Até quando eu estarei convosco? E vocês, até quando? Aí os discípulos perguntavam para ele: Jesus, por quê? Por quê? Não podemos expulsá-los. Não é por falta de oportunidade.
que muitas pessoas, tem de Deus usar. Não, Deus quer te usar, o problema é que você não quer se dedicar para Deus te usar. Deus pode te usar para libertar, para curar, para ganhar almas, para fazer. Deus quer te usar. A seara é grande, é pouco, e você vê, sabe por que Deus não pode te usar? Porque você não quer se preparar. Jesus deu oportunidade para os discípulos. Os discípulos ficaram lá embaixo, enquanto Jesus foi lá no Monte da Transfiguração. Agora o que aconteceu lá embaixo? Eles estavam fazendo vergonha. Eles estavam passando vergonha. Eles estavam ali dando trabalho e fazendo vergonheira. Estavam discutindo com os fariseus, e o pai desesperado procurando ali a resposta, não conseguia. Se Jesus não aparecesse, aquele pai ia voltar para casa com aquele filho endemoniado. Mais uma vez. Quantas vezes será que aquele pai não levou o filho para a sinagoga? E os doutores da lei, e os fariseus, os intérpretes, os grandes, não faziam nada. Agora não, agora Jesus entrou para resolver o problema. Agora os discípulos perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar? E eles ouviram: essa casta só sai com jejum e oração. Sabe aquele dia que eu estou orando e vocês estão dormindo? Pois é, se vocês acordarem e orarem, também vão ter o mesmo poder que eu tenho. Agora, se vocês dormirem, é óbvio que quem se dedica vai ter mais poder do que aquele que está dormindo. Outra coisa que a Bíblia nos ensina: os discípulos não jejuaram. Versículo 28 e 29 nós lemos aqui: o jejum nos esvazia de nós mesmos e nos reveste com o poder do alto. Jejum, não confunda, entendeu? Jejum, o que é jejum? Jejum é você abster de tudo, zerar para Ele, não para ti, entendeu? Para Ele e não para ti. Olha só, o jejum nos esvazia de nós mesmos e nos reveste com o poder do alto. Quando nós jejuamos, estamos dizendo que dependemos totalmente dos recursos de Deus e não dos nossos. Quando nós jejuamos, nós nos enfraquecemos na carne. Ah, pastor, mas no espírito nós somos valentes. Estamos fracos aqui, mas estamos no espírito forte. Agora, quando estamos fortes aqui, tu pode ter certeza que o espírito está assim. Qualquer batalhinha, tu cai, tu é derrubado. Por quê? Porque você está forte na carne, mas no espírito não está. Olha só o que nós temos aqui: os discípulos tinham uma fé tímida. Pastor, uma fé tímida, até eles acreditavam. Sim, eles acreditavam, mas a fé não olha para a adversidade, mas para as infinitas possibilidades de Deus. O que é a fé? Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê. Como é que está a tua fé, pastor? Eu só acredito naquilo que eu vejo. A tua fé está com problema. A fé que você só acredita vendo é aquela fé de Tomé. Só quero ver, só vou acreditar que Jesus ressuscitou se aparecer ele aqui, eu botar o dedo aqui, eu colocar o dedo. Pois é, mas bem-aventurado é aqueles que têm fé, consegue ver já o restaurado. Pastor, mas ainda Deus não operou milagre. Mas eu já estou vendo pelos olhos da fé. Eu já estou vendo pelos olhos da fé. Mas ainda é uma tranqueira. Mas eu já estou vendo pelos olhos da fé. Eu já estou vendo Deus trabalhar nele. Deus trabalhar nela. O que está acontecendo? Aquele pai, quando viu Jesus, Jesus perguntou: olha, se podes crer. Porque muitas das vezes a situação está tão pesada, está tão ruim, que o pai não consegue mais
crer. E Jesus pergunta: se podes, creia. Olha só, olha só, versículo 23, disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível que crê. Tem pessoas que já perderam a fé. Aquele Jesus estava perguntando para aquele pai: escuta, tu consegue crer? Tem fé aí? Consegue crer? Dá para crer? E aquele pai: não, eu creio. Eu creio. Eu creio. Pastor, aquele pai, ele diz: eu creio. Versículo 24, ele imediatamente falou: eu creio. Ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Pastor, ele não tinha fé, reconhecia que não tinha fé, mas ele cria. Glória a Deus. Ele cria. E Jesus perguntou: olha, se tu podes, se tu tiver um pingo de fé, um pouquinho de fé, tudo é possível para o que crê. Tem fé aí? Tudo é possível para o que crê. Tudo é possível ao que crê. Aquele pai falou bem assim: Senhor, eu creio, ajuda-me a acrescentar a minha fé. Eu creio. Com mais um pouquinho de incentivo, Jesus fala bem assim: tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. O Senhor operou milagre naquele dia. Se tu podes, se podes, tudo é possível ao que crê. O poder de Jesus opera muitas vezes mediante a nossa fé. Se coloca de pé. Irmã Gabriela, vem louvar o nome do Senhor. Tu podes, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Aí eu pergunto para você nesta noite aqui, nesse culto de ensino: tu podes crer? Tu podes crer? Tem alguém que tenha fé aqui? Tudo é possível ao que crer. Como é que você está vendo a tua adversidade? Você está vendo? Você está discutindo teses, problemas? Ou você já está olhando Deus libertando, Deus levantando, Deus usando? Como é que está a tua fé? Porque Jesus falou para aquele pai desesperado: tudo é possível ao que crê. Então, se tem alguém com fé aqui nesta noite, eu quero orar por você, porque se tu podes crer, se tu podes crer nesta noite, mesmo que tu tenha um pouquinho de fé, você pode dizer: Senhor, acrescenta a minha fé e opera milagre na minha vida, Senhor. Opera milagre na minha casa, opera milagre, Senhor, aonde eu necessito, Deus, porque tudo é possível ao que crê. Aqui nós estaremos orando, a igreja estará orando. Você que precisa das orações, vem à frente. Deus vai resolver, Deus vai operar milagre, Deus vai operar milagre mediante a tua fé. Pastor, mas eu não tenho muita fé. Mas você pode pedir: Deus, acrescenta minha fé nessa noite. Deus, acrescenta minha fé nesta noite. Eu já estou tão desanimado, eu já estou tão desanimada, que eu não consigo mais, eu não consigo mais. Então, se você precisa que o Senhor acrescente a tua fé, vem à frente. Quem sabe é isso que precisa, para Deus reverter o teu cativeiro, para Deus mudar a história, para Deus secar as tuas lágrimas.